Olá, está começando a partir de agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica, pelo Spotify, YouTube e também pela rádio comunitária Vanguarda 87.5 FM. Os convidados do episódio de hoje, Rafael Ferreira, diretor de imprensa e divulgação do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, e também o professor de História, Saulo Rodrigo Bastos Velasco, que vem falar sobre o livro 100 anos de lutas, a história dos metalúrgicos de Caxias do Sul. Dando as boas-vindas aos nossos dois convidados, primeiro falar com o Rafael, nosso diretor aqui do sindicato. Rafa, bem-vindo e vamos contextualizar, hein? Por que convidar? A ideia foi tua convidar o nosso amigo aqui, o professor Saulo Velasco. Bem-vindo novamente. Olá, Márcio. Olá, Saulo. Olá, Carlinhos. Olá, ouvintes que nos acompanham. É uma honra estar aqui novamente conversando com vocês. A ideia de trazer um historiador ao Pode Sim, ela se revela assim muito pela necessidade da gente explicar, né, como as coisas chegaram até aqui, a que ponto nós chegamos, né? Hoje a gente é o segundo polo industrial do Brasil, né? Isso foi construído não só pela iniciativa de empresários, mas quem construiu toda essa riqueza foi os trabalhadores também, né? E a gente percebe que na literatura tradicional, né, quando a gente vai pesquisar, parece que a cidade se desenvolveu apenas por iniciativa das empresas ou alguns grupos econômicos e alguns grupos de imigrantes, né? A cidade ela sempre enfatiza muito a migração italiana, tal, mas a gente sabe que houve outros grupos, né? Outras pessoas, outros atores também, né? Então, um historiador aqui no Pode sim, né? Pode sim. A gente está conversando aqui com um historiador para jogar um pouco de peso, um pouco de cultura científica aí para os nossos ouvintes, né? Que garanto que vão curtir e vão estar aprendendo aí com essa incrível aula aí que o Saulo sempre disponibiliza aí. Professor Saulo Velasco, bem-vindo ao nosso Pode Sim, podcast da categoria metalúrgica. E já pegando aí, me apropriando da pergunta do Rafa, como é que chegamos até aqui? Bem-vindo. Eu quero agradecer, né, olá, a todos os ouvintes, todo mundo que está acompanhando e que acompanha o Pode Sim, porque querendo ou não é mais um instrumento na área da comunicação para que o sindicato possa levar a sua voz, né, trabalhando nesse contexto de ser sim um podcast e ao mesmo tempo estão nos visualizando também, mas mais nesse sentido de lembrar, né, as antigas rádios em que as pessoas queriam ouvir a voz dos seus representantes. Então é uma satisfação estar aqui, a figura do Rafael enquanto diretor, o Márcio apresentando para nós aqui, e ao mesmo tempo como nós chegamos até aqui, né? Nós chegamos até aqui com muito trabalho, né? Com muito trabalho, e ao mesmo tempo, quando o Rafa fala sobre quem construiu Caxias, nós temos que lembrar que Caxias não foi somente construída por empresários. Caxias não foi somente construída pelo trabalho, por exemplo, de imigrantes italianos tão somente. Sim, os imigrantes italianos vieram aqui com muita dificuldade. Eles chegaram aqui num período lá em 1875, onde a Itália estava passando por uma grande crise, iniciando o seu processo do capitalismo, e muitos camponeses foram expulsos da terra. Muitos camponeses foram expulsos da sua terra, do seu pedacinho de terra, e tiveram apenas uma opção: atravessar o oceano e buscar esse trabalho. Onde o governo do Brasil, na época, tinha um outro interesse, que era o interesse, logo pós ali, o início do fim da lei de terras, que era o interesse de que ele, sabendo que logo em seguida, sim, ia arrebentar a abolição, que não tinha como segurar, ele queria um Brasil, o governo imperial, ele queria um Brasil que não fosse um Brasil somente de negros, que fosse uma espécie de um branqueamento de raça. Então, os imigrantes italianos foram, sim, nesse momento, escolhidos. Já tinham chegado aqui os imigrantes alemães, e agora, logo em seguida, os imigrantes italianos. Quando eles chegam aqui, eles vão ser
redistribuídos em terras, em pequenos lotes de terras. Então dá para se dizer aqui muito... Eu lembro muito da frase do saudoso Bruno Segalla. O Bruno Segalla, que foi presidente dos sindicatos metalúrgicos, o Bruno Segalla, que foi vereador, deputado, o Bruno Segalla, o nosso artista, o nosso escultor, né? O Bruno Segalla, que lutou tanto pelos trabalhadores, que inclusive está no livro, ele dizia que foi feita uma espécie de reforma agrária no Brasil, aqui na região Nordeste. E os imigrantes receberam esses pequenos lotes de terra e foram exatamente se desenvolvendo. Aí foi se desenvolvendo o capitalismo. Tanto que uma das primeiras empresas que foi criada aqui foi a empresa Abramo Eberle, né, que teve todo esse acúmulo primitivo de capital. E depois, o que fazer com esse capital? Foi se construindo as empresas. Mas para ter uma empresa, tu precisa de quê? De mão de obra. E essa mão de obra veio, sim, dos trabalhadores, primeiramente, sim, dos trabalhadores italianos também, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos uma imigração, ou melhor, uma migração de pessoas do campos de cima da serra. Pessoas que vieram de Vacaria, Bom Jesus, pessoas que vieram aqui de Jaquirana, toda essa região, que vieram para Caxias do Sul e, ao mesmo tempo, também participaram desse processo dentro das fábricas. Nesse primeiro momento, Saulo, o imigrante italiano ele veio mais para a questão do trabalho no campo mesmo, tem um pouco disso, e depois ele foi para a indústria, e o pessoal daqui tem essa relação ou não? Ele já veio algum imigrante italiano também já preparado para trabalhar na indústria? Na realidade, o que nós tínhamos aqui? Uma mão de obra, era uma mão de obra ainda do período, vamos dizer assim, semi-artesanal. Ou seja, muitos imigrantes vieram com esses conhecimentos mais artesanais. Ou seja, tinha lá o sapateiro, tinha lá o artesão, tinha lá o funileiro, cada um com as suas oficinas, que eles diziam, com as suas pequenas oficinas. Já no caso de São Paulo, por exemplo, a gente pegar um exemplo de São Paulo, os imigrantes, São Paulo, Rio de Janeiro, mas principalmente São Paulo, os imigrantes italianos foram já preparados para ir para, primeiro momento, para as lavouras de café e logo em seguida para as fábricas. Então, o imigrante italiano de São Paulo, ele passa a ser trabalhador assalariado, passa a ser o proletariado. O imigrante italiano de Caxias e região, ele passa a ser pequeno proprietário. Então, ele vai se formando como pequeno proprietário. E depois, com essa pequena propriedade, existe um excedente de produção, e esse excedente de produção, eles vão utilizar ou numa troca entre eles, mas, ao mesmo tempo, vai sobrar para alguns deles construírem as suas primeiras fábricas, com excedente que sobra, tanto em produção quanto em capital. Por isso que eu citei o exemplo antes do Abramo Eberle, com a questão da própria funilaria e o surgimento da empresa Eberle. Então, mas eu lembro muito nesse momento, também lembrei do Segalla, lembrei do Bruno, eu lembro do professor Valentim Lazarotto. O professor Valentim foi meu professor na universidade, ele escreveu um livro, e o livro do professor, porque o pai dele trabalhou na Eberle, Pobres Construtores de Riquezas. Então, ele trabalha com todo o processo da formação da Eberle. E querendo ou não se fala, eu estou falando da Eberle porque foi a primeira empresa e cresceu de forma assombrosa, vamos dizer assim, no primeiro momento. Só que o Valentim traz todo esse processo do capital, explorando o trabalhador, explorando o trabalho. Então, por isso que ele fala pobres construtores de riquezas. E esses pobres construtores de riqueza eram, no primeiro momento, imigrantes italianos, sim, que vinham de lá do interior, mas grande parte começou a ser também de pessoas que vieram da região, ou seja, Vacaria, Bom Jesus, os campos de cima da serra, e que foram engrossar o proletariado naquela época, engrossar as fileiras do proletariado. Então, nós temos todo esse processo, né, de movimentação que vem num processo de migração, como o Rafael levantou aqui, né? Rafael, como é que tu enxerga hoje? Tu é metalúrgico, né? Trabalhador, tá ali no dia a dia do chão de fábrica, pra gente fazer uma análise com essa fala do professor Saulo. O pessoal ainda vê muito como a riqueza gerada é do empresário, é da indústria. Ele consegue sentir, teve uma mudança na tua visão hoje em dia, com toda a tecnologia, acesso à informação. Eu sei que o sindicato a gente trabalha para isso, né? O teu departamento ali é nas redes sociais, é no site.
é no livro, a gente vai falar um pouquinho mais desse livro, 100 anos de lutas, que vai ter uma reformulação, mas hoje tu vê o pessoal no chão de fábrica lá, ainda fica, digamos assim, usando só o empresário, empreendedor, e não tem consciência de que ele que faz a riqueza também da sociedade? Márcio, eu diria assim que o dia que essa consciência coletiva for majoritária, que é o trabalhador que constrói essa riqueza, eu acho que as coisas vão mudar bastante, mas eu ainda não enxergo essa consciência como majoritária na categoria. A gente percebe que tem muita gente ainda que pensa assim, o empresário te dá o emprego, sabe? O empresário, ele... tudo que eu conquistei foi por causa da empresa tal. E não é assim, sabe? Você conquistou com o seu serviço, com o seu trabalho, né? Você conquistou aquela riqueza, você é gerador de riqueza. Então, eu não vejo ainda assim o pessoal nesse nível de consciência. Claro que melhorou bastante, sabe? Como a gente vem conversando aqui em outros podcasts e tal, o trabalhador está aquecendo um pouco mais a consciência. A prova disso é a nossa campanha salarial deste ano, né? Que eu considero uma campanha assim, que pegou bem, foi entendida pela categoria, pela sociedade, né? Então, aos poucos, aí, o trabalhador ele vai tomando esta consciência, né, de que ele é o construtor da riqueza. Diz a campanha, inclusive, meu trabalho tem valor, né? Exatamente. Não é só o produto final ali, que é o trabalho que tem valor. Isso aí. Saulo, falando, né, retomando aqui, falou em Bruno Segalla, tem no prefácio, que é da Mariana Duarte, ela inicia com uma frase do Bruno Segalla: o trabalho exige uma certa conduta e disciplina que fortalece a postura de dignidade perante a sociedade. E só retomando aqui que também é uma participação do Saulo com o Paulo Roberto Vinci, os 100 anos de lutas, a história dos metalúrgicos de Caxias do Sul. Exatamente. Então, por que na realidade foi convidada a Mariana, vamos usar assim, a Mariana como uma historiadora também, que ela trabalhou e foi dirigente e presidente do Instituto Bruno Segalla, que é um instituto em caráter de museu, Centro de Memória, Instituto Bruno Segalla, e ao mesmo tempo, por ser o Bruno Segalla uma figura representativa do movimento operário e do movimento político em Caxias do Sul, e também artístico. E eu não digo assim um por cima do outro, e sim cada um de forma paralela em igualdade, na busca do que o Bruno Segalla representou com a sua arte, com a sua luta sindical e com a sua luta política. Porque uma das coisas importantíssimas quando se faz o resgate da história do movimento sindical é que nós temos também que cruzar essa história do movimento sindical com a história política, com o movimento político. Porque conforme a política se movimenta, conforme está a política no país, no estado e no município, nós teremos ou não condições de avançar. Ou teremos condições de ficar no mesmo lugar ou, infelizmente, muitas vezes ter que retroceder, que foi o que aconteceu na recente história do país, esse retrocesso. Mas quando nós falamos desse trabalho que exige uma certa conduta e disciplina, que fortalece a postura de dignidade perante a sociedade, o Bruno ele não fala somente na questão do trabalho que transforma o produto, mas sim o papel do trabalho dentro da própria construção humana. Ou seja, nós nos tornamos humanos a partir do trabalho, a partir desse trabalho consciente. E quando nós falamos dos trabalhadores, que tu faz a pergunta se os trabalhadores estão sentindo ainda que eles dependem do empresário, se não fosse o empresário, eles não teriam como se sustentar, existe a diferença entre a consciência de classe, né, que é a consciência de classe em si e a consciência de classe para si. Que essa consciência de classe em si todos nós somos trabalhadores. Todos nós aqui que estamos nessa mesa, o Carlinhos que está ali, todos somos trabalhadores. Um do ramo metalúrgico, comunicação, educação. Somos trabalhadores, então a gente sabe disso. Agora, para si, para nós, para a nossa consciência, para a nossa luta, nós temos que saber que só vamos avançar e conquistar algo mais, não somente o salário, os melhores salários, de que forma? Unidos. A categoria metalúrgica, a categoria comerciária, educação, comunicação, unidos e lutando por melhores condições. Lutando, inclusive, que a política do país seja o mais próximo possível dos interesses do povo, nesse caso,
da classe trabalhadora. Então, todos nós... Isso é política, ou seja, consciência de classe para si. É para nós. Para nós. E em si, a gente tem a consciência, eu sou trabalhador. E chega um momento que muitos não têm essa consciência nem de em si. Chega um momento que alguns se consideram que não pertencem à classe de trabalhadores. Que pertence, por exemplo, à burguesia. Por exemplo, um executivo. Um executivo também é trabalhador. Ele recebe salário. É claro que ele representa e trabalha, geralmente, para o dono da empresa. Ele está lá para representar o dono da empresa. Ele ganha mais para isso. Ele é um cargo, entre aspas, de confiança. Só que ele é trabalhador. Mas ele não tem essa consciência. E no momento que ele tiver essa consciência, ele está fora. Ele vai, com certeza, ele vai sair. Não ele sair, ele vai ser saído, como se diz. Vai ser saído. Vai ser saído, ele não vai sair. Então, quando a gente trabalha, eu e o Paulo, nós trabalhamos com esse livro, a convite, inclusive, do Paulo, do professor Paulo Vinte, de Bento Gonçalves, do Instituto Federal de Bento Gonçalves. Eu e o professor Paulo, nós resolvemos aprofundar um pouco mais essa pesquisa em cima do quê? Em cima dessa consciência de classe. Em cima da trajetória dos metalúrgicos, nesse caso, 100 anos. Por quê? Porque 100 anos, o sindicato esse ano completou e completa 90 anos. Completou no dia 6 de março. Estamos no calendário dos 90 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul. Mas os 100 anos, nesse primeiro momento, nessa primeira edição do livro, ela resgata os 10 anos de história anterior, os antecedentes para nós chegarmos até o sindicato. Isso que eu ia perguntar agora, Saulo. Então vai ter uma reformulação. Essa edição aqui, que é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, 100 anos de lutas, a história dos metalúrgicos de Caxias do Sul. Então teremos uma reformulação. A partir de quando, como é que vai ser, que vai tratar daí dos 90 anos do Sindicato dos Metalúrgicos. Exatamente. A nossa ideia é fazer essa reformulação para poder também presentear o Sindicato dos Metalúrgicos. Só uma adendo, nessa edição aqui já tem na contracapa um texto aqui do Assis Flávio da Silva Melo, presidente do sindicato. Exatamente, que inclusive na contracapa, Márcio, nós temos que atualizar esse texto. Então, depois eu vou dizer aonde que nós vamos atualizar aqui. Mas a ideia é presentear os sindicatos metalúrgicos com a obra, editar, fazer uma nova edição, trabalhar com alguns textos a mais, colocar aqui algumas, ou seja, a história de algumas outras pessoas, né? Aprofundar um pouco mais a história de outras pessoas, trabalhar com algumas imagens também que resgatam um pouco. Essa pesquisa ela foi lançada ano passado, vamos dizer que essa pesquisa vai até o ano 2020, 2021. Então nós temos 2020 para cá, nós temos muita história que aconteceu, são 3 anos. Mas de lá para cá... Não pega o período da pandemia nessa edição? Não pega o período da pandemia. Teve uma luta importante também do sindicato nesse exatamente. período. E não pega o período da pandemia. Então vai até 2020, não se fala muito aqui da pandemia. Então a ideia é fazer isso, acrescentar mais esses textos e, ao mesmo tempo, mudar um pouco a capa aqui, que seria de 100 anos de lutas da história dos metalúrgicos para 90 anos do Sindicato dos Metalúrgicos, e colocar o texto inicial como antecedentes. Porque a partir daí, a partir do capítulo 3, na página 45 desse livro que nós estamos falando, começa a história do Sindicato dos Metalúrgicos. Então, aqui, grande parte do livro é sobre a história do Sindicato dos Metalúrgicos. Então, nesse momento, nós temos que trabalhar para isso. Temos aí, que foi citado, a campanha salarial, que eu estou vendo como uma grande campanha. Então, a partir daí, como a luta não para, no momento que se logre vitoriosa essa luta dos metalúrgicos, nesse momento, que vai fazer parte da história e com certeza vai ter que fazer parte desse livro, nós vamos retomar essa conversa para poder dar início ou reiniciar os trabalhos para essa nova edição. E quando eu falei na contracapa que tem que atualizar a parte do Assis, onde ele coloca ali primeiro, segundo, terceiro parágrafo da contracapa. Atualmente, o Assis diz, estamos passando por um período crucial na história do Brasil. O país entrou na contramão da história nos últimos anos. Vivemos sob ameaça à democracia e é necessário urgentemente fortalecê-la com a soberania do Brasil, gerar empregos, desenvolver a nação, mudar o governo que aí está. Então mudou essa história. Mudamos essa história. Mesmo assim é preciso continuar atento, né? Continuar atento, exatamente. Não dá para deixar.
Então é isso que o Assis falou aqui, nós mudamos, parte disso aqui nós já mudamos, então isso aqui tem que atualizar, mas tem que manter a luta, tem que manter erguida nessa bandeira de luta da história do sindicato e de todos os trabalhadores de Caxias do Sul, né? Rafael, como o Saulo falou, então um presente para o Sindicato dos Metalúrgicos, para os trabalhadores como um todo, né? Exato. Estamos aí atacando em todas as frentes, redes sociais, site, podcast e não dá para deixar de fora o livro. Isso aí. Quando eu disse aqui que a literatura mais tradicional, a historiografia mais tradicional, ela sempre tem o viés assim de buscar, quando se fala de industrialização, se busca assim a história das empresas, né? A história do empresário tal. E eu percebo assim uma carência muito grande na historiografia regional sobre a história dos trabalhadores, sabe? Eu vejo essa carência. Eu tenho uma formação em história também. Eu estava desenvolvendo um projeto de pesquisa uma vez e era nessa área. O meu interesse assim, era saber qual ideologia predominou no movimento dos trabalhadores durante a velha república, sabe? Eu busquei aquele recorte ali e tal. Eu não tive condições de desenvolver a pesquisa, foi apenas um projeto, né? Mas a gente fica bem curioso assim para saber sobre isso, né? Porque a gente percebe assim que existiam correntes que disputavam a liderança do movimento dos trabalhadores. Existia ali uma grande corrente dos anarquistas, os comunistas, os trabalhistas, nem se chamava trabalhista naquela época, né? Era o pessoal mais ligado assim à corrente estatal do governo, assim, digamos assim, né? Mas então, assim, a história dos trabalhadores ela é rica, sabe? O trabalhador ele veio aqui e ele faz tudo, ele não pode levar só sofrimento como história. O trabalhador produziu cultura, o trabalhador produziu riqueza, sabe? E é isso a gente tem que explorar também, né? Isso aí. Professor Saulo, aqui na página 57 me chamou a atenção que está fazendo 60 anos, me corrijam, se não de 63, Assembleia da Greve de 63. Estamos em 2023, também com estado de greve decretado, ou seja, uma história meio cíclica, 60 anos exatamente. Exatamente. Na realidade, essa questão da história aqui não é que a história se repete, né? Aqui a exploração ela continua. Ela continua. E aqui nós temos exemplos, por exemplo, na foto aqui nós temos a Assembleia com o Bruno Segala ali em cima do palanque, vamos dizer assim, em cima de uma caixa. E também a participação das mulheres ali. A participação das mulheres, uma foto com as mulheres buscando também a melhoria das condições de vida. A melhoria, por exemplo, aqui nós estamos em 63, um ano antes do golpe. Um ano antes do golpe. Aqui, a praça lotada, as mulheres na rua, eu falei antes das condições políticas, a exploração continuava. Porém, a política em si, aqui as condições políticas eram mais favoráveis aos trabalhadores. Aqui nós estamos no governo João Goulart. E, ao mesmo tempo, os trabalhadores conseguiram sair na rua. Conseguiram buscar uma grande greve em 1963, que entrou para a história do movimento sindical aqui em Caxias do Sul. E logo em seguida, menos de um ano depois, nós tivemos o famigerado golpe de Estado e colocou a ditadura civil-militar. E aí onde os trabalhadores foram perseguidos, o sindicato teve a intervenção, o Bruno Segala foi afastado do sindicato. Enfim, nós tivemos um período no sindicato em que os militares tomaram conta aqui do sindicato. Continuou o sindicato, mas com uma intervenção militar. Inclusive foi escolhido alguns representantes, alguns trabalhadores para ser como presidente do sindicato. Temos ali em cima na galeria de presidentes e de ex-presidentes alguns deles. E só que a história não pode esconder também eles. A história não pode esconder eles. Porque sim, se eles foram escolhidos, porque algumas proximidades eles tinham. Talvez tinha algumas questões em relação às suas consciências. Naquela questão que eu falei de classe em si ou para si. Mas também, como olhando agora 60 anos depois, nós não podemos julgá-los muito. Por quê? Porque se eles não tomassem essa decisão, não acatassem a ordem dos militares, que eles foram escolhidos a dedo, algum motivo tinha, não dá para dizer que eles eram totalmente defensores dos trabalhadores, de seus colegas, mas eles foram colocados também contra a parede.
O que poderia ocorrer? Então, tudo isso são hipóteses que a gente pode levantar. E, ao mesmo tempo, para não julgar, né, nesse momento. Porque também eram trabalhadores. Mas cumpriram um papel, vamos dizer assim, do outro lado. Eles foram para o outro lado. Eles estavam do outro lado. Quando eu falo assim em figuras, Márcio e Rafael, eu penso assim que nós temos, é óbvio, todo mundo participou da história dos sindicatos metalúrgicos. Todos os sócios, todos os dirigentes por aqui passaram. Todos eles tiveram um papel importantíssimo. Todos. Mas existe também um papel do indivíduo na história. Existe um papel do indivíduo na história. Ou seja, por oportunidade, ou seja, naquele momento ele está na hora certa, muitos dizem isso, pode ser, mas ele tem que estar no processo de liderança e defender a sua classe, e defender os trabalhadores. Então, porque senão não passava por ali. Então nós temos, eu vejo como, até para citar uma espécie de estrutura, um pouco mais positivista, vamos dizer assim, eu não sou dessa linha do positivismo, mas que nós temos algumas, dá para se dizer que nós tivemos 4 colunas na história do sindicato. E eu digo 4 colunas em termos de figuras, de presidentes, que são, no primeiro momento, o Bruno Segala, o Frigeri, o Antônio Frigeri, o Jorge Rodrigues e o Assis Melo. Os outros não tiveram papel? Sim, tiveram. Mas muito cada um papel. representa um momento específico. Um momento É específico. uma espécie de virada de chave. Virada de chave, salto de qualidade do sindicato. Eu já digo assim, só pelos os nomes que tu citou aí, os momentos históricos, né? A questão do Bruno Segala, ele teve a participação ali antes da ditadura, né? Exato. Reuniu grandes movimentos grevistas, enfim, houve a ditadura. O Frigeri, ele vai surgir, né? Na verdade, ele já estava aqui, naquele ressurgimento do sindicalismo no Brasil, né? 78, Exatamente. 79, 80, onde o sindicalismo ele entra como um protagonista muito grande, até na questão democrática, né? Para voltar a democracia no país, tal, né? O Jorge Rodrigues, que é um cara que tu falou aí, que eu tenho admiração por ele também. Ele foi um cara muito crucial, digamos assim, na resistência contra o neoliberalismo. Nos anos 90, né? Anos 90. Exatamente, foi Isso ali aí. a questão do... E o Assis? E o Assis, então, nesse fala aí, nosso presidente até hoje, ele vem num momento também onde o país conseguiu eleger um governo progressista, né? 2002, 2013, então foram momentos cruciais, né? Tu pode ver, são pessoas, quando tu falou, que tem a sua importância histórica devido à sua... Até a sua própria formação, tudo a sua própria formação como ser humano, como enfim. Personalidades diferentes. Isso, personalidades diferentes, mas estavam... Um papel crucial no mesmo fim, né, pro sindicato. E estavam no momento certo, como eu digo assim, no lugar certo, na hora certa. E fizeram, né? a coisa certa. E fizeram a coisa certa. Que depende disso também. Sim. Depende disso. Muitos deles, inclusive, o Bruno na época foi muito assediado e ameaçado. Eu digo assediado com ameaças, inclusive. Se tu não tomar tal decisão, nós vamos dizer isso. E disseram, e acusaram. Então, isso tudo com ameaças, inclusive. E não só ele, todos eles foram ameaçados. Todos eles, inclusive, até hoje, as ameaças existem. Até hoje, não somente com os presidentes do sindicato, mas com os dirigentes sindicais. E isso que nós vivemos num processo, entre aspas, democrático, né? Lembrei de uma história agora, Saulo e Rafael. Eu trabalhava na TV comunitária e fiz uma série especial sobre os 50 anos da ditadura em Caxias do Sul. Colhi alguns depoimentos. E um dos depoimentos era de um cidadão, não vou citar o nome dele agora aqui, mas ele estava no exército na época, na semana do golpe ali. E ele foi imbuído na turma ali, no grupo, que era para prender o Bruno Segala. E ele se recusou. Se recusou. E aí ele disse que não, porque ele já me tratou bem, me atendeu, não sei o quê, não entendo porque... Tá, como é que se chama quando se recusa um soldado, um militar, se recusou, enfim, foi para solitária lá e ele disse que o castigo foi ficar com uma goteira durante um bom período. Mas tu vê a força do Bruno Segala, tipo, o soldado tava no grupo ali que era para prender ele e disse, não, eu não vou, então vai pro castigo. Não, e sem falar que aqui nós tivemos cassações, né, de mandatos, né, como o do Bruno Segala,
do Henrique Ordovás Filho, do Percy Vargas Abreu e Lima, do Luiz Pisetti. Então, vários trabalhadores, representantes dos trabalhadores, ou eram trabalhadores direto da fábrica, como os presidentes de sindicatos e dirigentes sindicais, ou trabalhavam nos sindicatos, como o próprio Henrique Ordovás e o Percy, Dr. Percy Vargas de Abreu e Lima. Então, a história, ela não esquece. E alguns têm remorso na história, né? E os remorsos levaram a nominar, por exemplo, a Casa de Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima. Né? Que isso é um remorso que, na minha visão, ele está vivo ainda, não dá para dizer o nome, não tem problema, é um homem público, que o Mansueto, na época, votou a favor da cassação. E depois ele, enquanto prefeito, ele nomina daí a Casa Percy Vargas de Abreu e Lima como Casa de Cultura, mas tudo bem, né? Ele foi pressionado. E quando tu fala, Rafael, do PTB, ele estava no PTB naquela época. Ele estava no PTB. E quando tu levanta, por exemplo, lá no início do século, quem estava no movimento sindical, na liderança dos sindicatos, isso a nível de Brasil, nós temos, sim, os anarquistas. E logo depois, quando a ideia anarquista ela foi, de certa forma, se esgotando, não somente a ideia, mas principalmente a ação. Ela tinha limitações, né? Principalmente a ação deles foi se esgotando e os comunistas foram crescendo no movimento. Os comunistas com a influência, inclusive, da Revolução Russa de 1917. Tanto que em 1917 nós temos a Grande Greve Geral. Em 1906, fundação da COB, ainda com Confederação Operária Brasileira, ainda dirigida pelos anarquistas. Em 1917 as coisas já vão mudando. Tanto que em 1922 tem a fundação do Partido Comunista do Brasil. O próprio um dos fundadores, o Astrogildo, ele era anarquista. Né? Anarquista. Então isso tudo... E o PTB vai surgir depois, ali com Getúlio, depois em 1945, mas o PTB também vai atuar dentro do movimento sindical. Dá para se dizer que numa visão progressista de centro-esquerda, mas que cumpriu um papel também fundamental. O antigo PTB, né, que depois o Leonel Brizola vai resgatar enquanto PDT. Mas o movimento anarquista também teve um papel de iniciar esse processo todo. Em Caxias do Sul... Em Caxias, eu ia perguntar, tu tem até no filme O Quatrilho, por exemplo, tu tem personagens ali que são os anarquistas, né? Então, tipo, se já pintou ali é porque tiveram um papel... Na pesquisa que eu fiz, eu encontrei jornais da época, né, do movimento, assim, que eram jornais também que era aparelho do governo, sabe? Do Partido Republicano, né? Isso aí. Que era um instrumento positivista, né, que eles tinham na época ali. E eu percebia pela fala, né? Porque o jornal naquele período era um pouco diferente, assim, ele não tinha tanto aquela intenção de neutralidade, sabe? Tu via o discurso um discurso bem posicionado, né? E naquele momento, naquela reportagem, eu percebi o discurso assim: a gente não quer os operários radicais, nem anarquistas, nem comunistas, a gente quer a ordem. Tu vê, então, que existia uma disputa, sabe? Sim. Existia essa disputa. Então, ela não é, digamos assim, só na ficção, né? Por exemplo, nós temos aqui os portugueses, o movimento dos tanoeiros. Os tanoeiros, eles tinham grande influência anarquista. Os que vieram para Caxias também, só que aqui eles ficaram um pouco mais isolados do centro do país, porque São Paulo fervia, né? Fervia, São Paulo, Rio, mas principalmente São Paulo fervia tudo. E aqui eles ficaram um pouco mais isolados, porém eles tiveram um papel. Tiveram ali a União dos Tanoeiros, começou todo um primeiro movimento de trabalhadores, nós temos ali com a União dos Tanoeiros, que eram descendentes de portugueses, trabalhavam ali onde hoje é FSG, ali na vinícola, tinha a vinícola Rio Grandense, também ali onde hoje é o próprio Henrique Ordovás, o AB, também era uma vinícola. Então eles trabalhavam ali e moravam ali por perto. Tinha um bairro ali por perto que era o bairro dos Tanoeiros, descendentes, o bairro lusitano, inclusive, descendentes dos portugueses. E eles depois eles foram saindo da história, vamos dizer assim, mudou todo o processo de produção, sim, inclusive da forma de armazenar o vinho, e eles foram perdendo esse espaço, né? Mas o sindicato, quando surge em 1933, né, ele surge vindo muito dessa visão que já tinha dos próprios tanoeiros, das associações. O primeiro sindicato, por exemplo, que surge
é o Sindicato dos Comerciários, que foi em 32, e o Sindicato dos Metalúrgicos em 33. Só que se vocês pegarem pelo menos pela data, já existia um movimento. Por isso nós fizemos questão de colocar 100 anos nesse até livro. chegar à fundação do sindicato tem Isso. todo um processo E aí nós anterior, temos né? o período de 30, né? Que foi aí a questão da Caramba. própria atrelamento do Estado com os sindicatos. Isso aí. Por isso a carta sindical em 32 dos comerciários, a carta sindical em 33 dos metalúrgicos. A gente pode mas o movimento dizer, existia, Saulo, né? que um movimento operário, ele antes de 30, eu acho que ele era um pouco mais unificado, né? Tipo, os tanoeiros ajudavam os metalúrgicos ajudavam os marceneiros e tal. Essa ideia de dividir em categorias foi do Getúlio, né? Sim. Foi já fragmenta um pouco também. Já dá uma fragmentada na luta. Na né? luta. Pedir para controlar. Né? Exatamente. Olha, o papo tá muito bom, pessoal. Estas e outras histórias, análises, quem está acompanhando o nosso podcast pode conferir nos 100 anos de lutas a história dos metalúrgicos de Caxias do Sul, do Paulo Roberto Vench e do Saulo Rodrigo Bastos Velasco, que vai ser reformulado, como o professor Saulo falou. E antes de encerrar, Saulo, só quero te pedir para adiantar teu próximo trabalho, que é um tema muito interessante e eu sei que vai dar repercussão. Perfeito, então, Márcia. Antes de adiantar o trabalho, eu quero lembrar de alguma coisa interessante que acabou não... Mas vamos falar aqui. A questão da luta das mulheres, por exemplo. Eu abri aqui na página para poder resgatar. Nós tivemos, por exemplo, somente em 1987. E isso nós estamos falando do Sindicato de Trabalhadores e isso vem reflexo da sociedade. Eu não estou falando do sindicato. Reflexo da sociedade na questão do trabalho feminino e a importância da mulher. Em 1987, nós tivemos a primeira mulher que fez parte da diretoria dos sindicatos metalúrgicos, que foi a Claracy Severo, primeira mulher. E depois, Que ano mesmo? 1987. Nossa, 87. foi demorar, né? Demorou. A Claracy Severo e a Aline Manha Bosco. Depois, em 93, já tivemos, sim, a Mari dos Santos Neri, a Eremi, enfim, aí nós já tivemos outras, a Eremi Melo, outras participações e foi crescendo o movimento dentro dos sindicatos. Menos, né, com menos pessoas na diretoria, porém, buscando o espaço da mulher. E lembrando também desse processo da luta das mulheres, né, nós estamos num período, hoje, 2023, mês de julho, 22 de julho, nós tivemos, agora recentemente, fizemos 80 anos da explosão da metalúrgica Gasola, onde foram vitimadas 7 mulheres, 8, contando 8 vitimadas, porque uma foi morrer só em 2013, Até a dona o Odila. sindicato, nós tivemos a peça Odila da Exatamente. aqui no auditório do Aqui no sindicato auditório. pela primeira vez. E isso representa a luta das mulheres, né? O papel das mulheres na luta do movimento, não só do movimento sindical, mas também, na época, na luta contra o próprio fascismo, que se instalava no mundo praticamente. E a participação das mulheres e a questão do acidente de trabalho também, que isso são assuntos que a gente pode depois, em outro momento, trabalhar também. O que tu me pediu foi em relação a um novo trabalho que eu estou pesquisando, que é sobre o trabalho infantil, ou seja, a exploração do trabalho infantil, a história do trabalho infantil em Caxias do Sul. E eu estou fazendo pesquisas não somente bibliográficas, sim, mas buscando, né, algumas pesquisas em relação às pessoas que lembram desse momento, que trabalhavam, ou seja, eu trabalhava não somente nas metalúrgicas, que foi lá no início do século passado, até a década de 50, mas também muitos que trabalhavam recentemente, por exemplo, como engarrafar, ou melhor, empalhar um garrafão, trabalhavam nas vinícolas. Isso eu cheguei a fazer um pouquinho ali, empalhar garrafão, mas não curti muito, já era anos 80. Anos 80. E era o trabalho infantil. Então, a ideia, por exemplo, se nós pegarmos as fotos, por exemplo, no momento que nós vamos pesquisar, que nós pesquisamos esses livros, nós temos inúmeras imagens das crianças junto com os seus pais, próximo das máquinas. Qual era o papel do trabalho? Qual era o papel daquelas crianças? Eram recolher as peças que caíam, as peças que sobravam, enchia aquelas caixas e depois tinham que carregar as caixas de novo para elas serem fundidas, aquelas peças. Só que o risco era muito grande também. E a criança não recebia nada. A criança era uma extensão do trabalho do pai. O pai que tinha mais de uma criança,
ou que levava 1 ou 2 filhos, ele tinha mais chance de se manter no emprego. Era aquela lógica da agricultura também de ter mais filhos para trabalhar, já adaptada ali para a indústria. E por isso que a palavra prole, vem a prole, aí vem o proletário, que depois foi dosando a pílula, se transformou em proletário trabalhador livre, funcionário, e agora se dosa a pílula com colaborador. Então, na realidade, não existe colaborador, existe sim trabalhador, os construtores da riqueza. Então, os colaboradores é uma forma de dosar a pílula e querer, de certa forma, fazer uma narrativa ainda mais para explorar os trabalhadores, para se sentir parte, colaborando a empresa. Mas se fosse colaborador mesmo, tinha que receber pelo menos parte dos lucros, né? Muito bem, já fica o convite, né, Rafael, para o professor Saulo vir aqui, porque esse tema das mulheres também dá para a gente fazer um episódio só para falar sobre a participação delas no mundo do trabalho. E assim que tiver mais alguma novidade sobre esse do trabalho infantil, tá convocado já para vir aqui no Pode Sim. Agradecendo então, obrigado, Rafael. Obrigado, Márcio, obrigado, Saulo, Carlinhos. E a obra aí do Saulo teria com certeza vários episódios aqui para a gente poder debater, né, conversar um pouco melhor. A gente pega ali, tem vários temas aí dentro deste livro e desse período, né, República Velha, República Nova, época de ditadura, neoliberalismo, tudo isso aí dava um episódio cada um, né? Tá convocado. E que bom que seja assim. Eu gostaria de ouvir ele mais aqui no podcast. Que fica o convite sempre aí, Saulo. Valeu, ouvintes. A nós. Obrigado, então, professor Saulo, por ter vindo dessa vez e que seja a primeira de muitas. Pode contar comigo sempre. É só convidar que nós estaremos aí. Muito bem, e obrigado também a quem nos acompanhou pelo Spotify, pelo YouTube e também pela Rádio Comunitária Vanguarda 87.5 FM. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica.